Fala galera, bem-vindo de volta e continuando o conteúdo da aula anterior, hoje eu vou falar mais precisamente sobre agentes customizados e instruções customizadas. Vou abordar todos os conceitos do Copilot, mas para isso eu irei dividir cada conteúdo e conceito, fundamento em cada vídeo que eu for lançando para formar uma playlist completa para vocês e gratuita sem custo nenhum. O intuito com esse conteúdo é ajudar pessoas e desenvolvedores que estejam dispostas a aprender sobre o Copilot. Então abordarei assuntos básicos e avançados e os principais fundamentos utilizando ele no VS Code. Então, bora lá! Bom, com o Copilot é possível a gente criar agentes e instruções customizadas. Para que elas servem? Os agentes, por padrão, quando digitamos um prompt no input da extensão instalada no VS Code e mandamos para o agente esse nosso prompt, por padrão o Copilot já tem um agente próprio deles instalados, no qual é possível ver qual o conteúdo desse agente padrão do Copilot. Mas esse agente não tem uma persona, uma habilidade específica. O conteúdo dele não aborda informações abrangentes que sejam necessárias para a criação daquele projeto. Então é possível criarmos agentes customizados, onde nós podemos adicionar uma persona, uma habilidade, uma tarefa específica para toda vez que mandarmos um prompt e queremos que essa habilidade seja aplicada, ao invés de selecionarmos o agente padrão que o Copilot nos oferece, nós selecionamos o nosso agente customizado, ao qual a gente deu aquela tarefa específica. Em contrapartida, também temos as instruções. As instruções, elas servem para darmos informações adicionais, recursos, formatos de respostas e qualquer guia comum que nós queremos que o nosso agente execute, seja para cada requisição ou para uma requisição específica. Também temos instruções onde só executamos no nosso workspace de trabalho, ou seja, no projeto atual onde estamos trabalhando, que no nosso caso aqui é o template aula 1, mas também podemos definir instruções que elas vão ser aplicadas para qualquer projeto e qualquer arquivo globalmente na nossa máquina. Diferente do agente, as instruções elas são aplicadas a arquivos e a diretórios. Os agentes, eles são executados quando ou selecionamos ele e ponto final. Já as instruções, temos as instruções de uso geral, onde cada prompt que enviarmos no Copilot, ela será executada a cada requisição, e também temos como selecionarmos elas de forma única, ou seja, a cada 10 prompts que enviarmos no uso do nosso projeto, pode ser que em duas situações nós queremos que essas instruções sejam aplicadas e usadas para que o nosso agente entenda o que queremos que ele nos responda da forma com que esperamos. Eu vou mostrar um pouco para você entender esses conteúdos que já são um pouquinho mais avançados e melhora bastante a sua estação de trabalho. Começando pelo agente, vocês podem ver aqui embaixo no input field, nessa parte onde você digita o seu prompt do Copilot, tem um drop down, ele está nomeado como agente. Esse agente é aquele agente padrão que eu mencionei que o Copilot fornece. É um agente com respostas totalmente genéricas. Acessando esse drop-down, você pode ver que aqui nós temos o modo agente, o modo ask, o modo edit e o modo plan. Eu vou focar hoje só no modo agente e no instructions. Os modos abaixo vou falar em vídeos posteriores. Como você pode ver aqui, eu tenho alguns outros agentes nomeados que eu criei. Um agente com uma funcionalidade, uma persona diferente. Então aqui eu tenho um agente de SEO, de UI UX, tenho um agente de copywriting, esse daqui é um template, eu tenho um agente para README, eu tenho um agente de microcopy. Então eu tenho um agente com funcionalidades, tarefas e delegações diferentes. E bom, como que eu crio eles? Se você reparar em todo o projeto do VS Code, você tem um diretório chamado .github, que é o repositório onde o Copilot vai buscar os seus agentes, as skills, as instructions, onde está tudo concentrado as informações, delegações, funcionalidades e features adicionais do GitHub Copilot. Então,
você pode ver que dentro desse ponto GitHub tem uma pasta chamada Agents. Dentro dessa pasta eu tenho todos os agentes customizados que eu criei para cada cenário que eu for precisar quando eu enviar o meu prompt. Então você pode ver que dentro do diretório Agents eu tenho todos os agentes que aparecerão ali no drop-down e são todos os agentes que eu vou utilizar para cada cenário diferente. No nosso caso aqui de exemplo, eu vou utilizar esse agente de copywriting. Ele é um agente local e nós temos 4 tipos de agentes. Agentes locais, agentes backgrounds, agentes cloud e agentes remotos. Nós vamos focar em agentes locais, que são esses arquivos definidos aqui no projeto dentro do VS Code. Qual que é a estrutura de um arquivo customizado para a criação de um agente no Copilot? É bem simples, é o nome do agente, descrição e o conteúdo que você vai dar abaixo. Seja alguma observação, informação adicional, site que ele deva ler antes de responder, qualquer coisa que você acha necessário que o seu agente deve se concentrar antes de te trazer a resposta. Esse daqui é um agente de copywriting, então você pode ver que o nome que eu dei para ele é copywriting.agent, e aqui eu estou falando basicamente, ele é um agente de copywriting, de escrita UX, um agente designado a criar autoridade, limpa e persuasiva para produtos digitais, especializados em aplicar copywriting frameworks, gatilhos mentais, psicologia do usuário, para aplicar as mensagens direcionadas a ações dos usuários e a melhor experiência dele. Então aqui eu estou falando de forma bem simples qual que é a função que esse agente local vai ter. Aqui ele já tem uma persona e abaixo eu defino qualquer informação adicional que eu acho que esse agente de copywriting deve ter. Esse agente aqui ele está um pouco extenso. Eu peguei de um projeto no qual eu já uso de outro workspace. Então dei um Ctrl C, Ctrl V aqui, mas e o uso desse agente criado é exatamente assim. Deixa eu rodar o ambiente primeiro. Ok, ambiente rodando. Eu venho aqui no drop-down abaixo do input field do Copilot e seleciono o agente que eu quero. No nosso caso, qual que é o nome do agente ali? Vocês podem ver que o nome dele está como Copywriting. Eu venho aqui no drop-down, ao invés de estar o agente padrão, eu seleciono um agente Copywriting e vou digitar o meu prompt. Vou adicionar o arquivo em contexto, que eu quero que ele concentre a correção do copywriting, que no nosso caso é a própria landing page. O arquivo está em itálico aqui, eu vou dar 2 cliques em cima dele e o arquivo ele já está fazendo parte do contexto no qual ele vai se concentrar para aplicar as correções. Eu também poderia estar vindo aqui nesse grampo, que são todas as ferramentas e possibilidades que ele me dá para adicionar no contexto do prompt. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Antes, deixa eu mostrar exatamente como está o copywriting no nosso site template. Galera, nesse vídeo eu estou falando um pouquinho mais baixinho porque minhas filhas estão dormindo no quarto ao lado. E como os cômodos são muito perto um do outro, então um pouquinho mais que eu altere minha voz, elas podem acabar acordando junto com a minha esposa. Então o vídeo vai ser falado bem baixinho. Valeu! O texto do site template, ele tá bem simples. Ó, descubra como mais de 15 mil empresas estão economizando milhões e alcançando resultados extraordinários com nossa plataforma. Então ele tem uma seção Hero, não tem um navbar aqui, tem o body da página, tem alguns cards mostrando os benefícios da empresa, tem alguns depoimentos utilizando prova social. Claro que são dados fictícios, mas é só para vocês verem exatamente como tá. E depois vamos comparar com a versão que foi atualizada utilizando o agente de copyright. Olhe só a versão antiga utilizando o agente genérico
do GitHub Copilot. Ele já consegue gerar um conteúdo muito bom e já atende o suficiente. Prompt escrito de forma simples, arquivo da página no qual eu quero que ele se concentre está adicionado ao contexto aqui. O texto não está em forma mais itálica, ele está em forma vertical, indicando que esse arquivo aqui está aplicado no contexto e está com um texto bem simples, utilizando o modelo de linguagem Sonnet, mas eu poderia estar utilizando outro e vamos enviar. O agente de copywriting terminou a sua execução. Aqui você pode ver quais os problemas que ele identificou. Aqui ele mostra que o Hero Section estava... uso do Descubra muito passivo, CTAs estavam genéricos. Estavam falando que os números estavam bons, mas os labels poderiam ser mais impactantes. Prova social, tom submisso, confiam em nós. Então você pode ver que ele identificou os problemas e aplicou as correções com um agente especializado em copywriting que nós criamos. Você pode ver aqui também o que ele encontrou como errado. Ele mostra até uma marcação em formato X, um vermelho bem vibrante, para você reparar de fato o que ele encontrou como aplicação errada para sua landing page. Mostra quais foram os princípios aplicados. Eu sugiro, quando você criar o seu agente e for executar com um prompt pedindo para ele analisar, quando você utilizar esse seu agente especializado, eu sugiro que na resposta do seu agente, você leia. Eu sugiro que você leia todos os detalhes que ele encontrou de problema, de correções, melhorias e como ele fez um antes e depois melhorando todos os seus arquivos. Inclusive, ele mostra que o nosso arquivo page.tsx, onde que ele aplicou de fato as alterações novas de copywriting. Então, empresas que confiam em nós, ele mudou para quem já usa. Por que escolher a gente? Como funciona? Estratégia comprovada, resultados garantidos. Enquanto os outros prometem, nós entregamos resultados mensuráveis que impactam diretamente no seu faturamento. E mudou para implementação em 48 horas, ROI positivo no primeiro mês, sem burocracia. Ele mudou exatamente 21 linhas. Perfeito. Ele mostra que aqui, ó, seus dados protegidos com a mesma tecnologia e trocou criptografia bancária, conformidade LGPD, backup automático a cada 6 horas. Ou seja, essa mudança nova dos textos que ele aplicou deu mais um tom de autoridade e identidade da marca. Mesmo não informando a marca o que ela faz, ele adicionou um texto totalmente autoritativo e que passa uma confiança de certa forma. Se eu gostar do que o agente fez, eu posso vir aqui e dar um keep, ou eu posso selecionar aqui keep por unidade de arquivo. No caso, eu gostei. Se eu tivesse mais de um arquivo, eu poderia dar um keep para ele aplicar todas as alterações de uma vez só. Então, eu gostei, vou aplicar, mas eu poderia executar o agente novamente. E aqui vocês podem ver a tela como que ela ficou. Ela continuou o mesmo design, com o mesmo body, adicionou apenas um navbar aqui, mas esse navbar ele adicionou por conta do histórico passado do prompt, por conta do prompt que eu enviei no histórico passado, ele não tinha adicionado. Então, ele não alterou o design, não alterou a cor, nem estilo, apenas ele mudou aquilo que eu pedi, que era a escrita da página. Pessoal, é claro que esse agente é um agente local, onde eu executei ele no meu workspace de trabalho para esse template de aula que eu estou utilizando para mostrar para vocês. Mas eu também poderia estar utilizando um background agents, que são agentes que executam em segundo plano do meu chat principal. Também poderia estar criando Cloud Agents, que são agentes que vão executar lá no GitHub, e agentes personalizados de outros lugares, não só criado aqui local. O princípio de estrutura do arquivo e de nomeação do sufixo com .agent.md é o mesmo, independente de onde você criar o seu arquivo aqui no GitHub Copilot. O que eu quis mostrar é exatamente, você não precisa utilizar o seu agente genérico que o Copilot fornece.
Se caso você precisa de alguma função especializada em que o agente se concentre mais no momento que você enviar o seu prompt e uma personalidade específica para aquele agente executar a tarefa que você irá pedir. Por uma questão de tempo, eu não vou mostrar nesse vídeo, mas eu irei mostrar nos vídeos seguintes. A próxima aula, que vai estar aqui, vou falar de instruções personalizadas. Então não deixe de acompanhar e vamos para o próximo vídeo. Te vejo lá!